Será que existe um segredo por trás das mentes de sucesso? Sabe aquelas pessoas que alcançaram grandes resultados nas suas carreiras? Será que existe um segredo por trás de tudo isso? Eu tenho consumido muito podcast gringo, onde eles levam pessoas, grandes nomes, como por exemplo Jordan Peterson, como por exemplo Mel Robbins, Tony Robbins, enfim, pessoas de grandes nomes que alcançaram grandes números e grandes conquistas mesmo nas suas carreiras. Junto com isso, eu estou terminando de ler o livro A Disciplina é o Destino, do Ryan Holiday. E esse livro, ele é muito bom. Eu quero trazer alguns pontos sobre ele, inclusive, em algum outro vídeo. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente um padrão que eu percebi nessas pessoas. E que eu percebi também que muitos dos movimentos importantes que eu fiz na minha carreira se deram justamente por esse padrão. Então, eu tenho hoje plena certeza de que eu saí de um lugar e estou num lugar que eu almejava, e isso para mim é muito gratificante. Eu tenho muitos sonhos grandes, coisas que eu quero realizar ainda, mas eu tenho plena consciência de que eu saí de um lugar e estou onde eu gostaria, construindo o que eu ainda almejo. E eu não posso deixar de valorizar isso aqui, eu gosto sempre de dizer, eu não posso deixar de valorizar o momento onde eu estou. Inclusive, isso é um componente dentro desse padrão. E a gente vai falar um pouquinho mais aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E se existisse um padrão que a gente pudesse copiar, será que existe algo em comum dentre sucessos, dentre também pessoas que construíram grandes sucessos? Dei um spoiler para vocês aí no início, falando do livro que eu tô lendo, que é A Disciplina é o Destino. E a disciplina até poderia ser um padrão, né? Existe um padrão de disciplina nessas pessoas, afinal a gente precisa da disciplina, a gente precisa da motivação, né? A motivação que são os motivos que nos levam a agir, e essa ação de maneira constante constrói essa disciplina, né? Esse compromisso com o que a gente está construindo. Mas tem uma outra coisa, tem uma coisa a mais, e essa coisa a mais é justamente o que nos torna capazes de chegar à construção dessa motivação ou à descoberta dessa motivação que é nossa, né, individual, e além disso que nos leva a realmente construir essa disciplina, a nos mantermos motivados, ou seja, termos motivos para agir. E sabe o que é? Eu vou te contar. A maturidade emocional. Uhum. A maturidade emocional que nos torna capazes de compreender as nossas emoções, de lidar com as nossas emoções durante os percursos que a gente está dentro desse processo de construir a vida que a gente quer viver, a carreira que a gente quer ter, que a gente quer, no que a gente quer trabalhar, em como a gente quer fazer tudo isso. E se a gente não aprende a lidar com as nossas emoções nesse processo, é difícil que a gente se mantenha fazendo qualquer coisa. É muito mais fácil a gente seguir o padrão já conhecido. Afinal, a grande maioria, né, de nós não foi ensinado a lidar com as suas emoções, não foi ensinado a persistir, a desenvolver uma autoconfiança capaz de nos fazer permanecer apesar de pequenos fracassos, porque tem um porém também, né? Esse é um padrão de mentes de sucesso. Todas essas pessoas que hoje talvez tu tenha como referência de sucesso, eu preciso te dizer, caso tu não saiba, caso tu tenha esquecido, essas pessoas elas tiveram fracassos nas suas vidas. E esses fracassos podiam ter parado elas. E o que as fez permanecer? A maturidade emocional. Quer dizer que elas já começaram nesse processo com maturidade emocional? Não necessariamente. O que eu percebo é que, na verdade, elas estiveram abertas para essa construção no processo. Ou seja, é claro que elas ficaram tristes com alguns fracassos. É claro que
Ninguém quer ter fracassos, que a gente se decepciona, que a gente se frustra, a gente sente as nossas emoções, mas elas estiveram abertas a aprender com essas emoções, a compreender delas e seguir em frente apesar delas. Então eu posso estar triste porque eu fracassei, mas eu ainda assim tenho um objetivo a alcançar, eu ainda assim tenho bons motivos para continuar. E essa maturidade emocional de nos colocar nesse lugar de compreensão da gente mesmo, sabe, de entender que somos seres complexos, de carregados de emoções, carregados de crenças, carregados de bagagens, de histórias que nós contamos a nós mesmos, que nos contaram e que nós seguimos alimentando. Tudo isso tá na gente. E essa maturidade emocional construída, desenvolvida, nos torna capazes de permanecer, capazes de se comprometer, nos traz também, nos dá a possibilidade, nos abre espaço para adquirir maior clareza do que realmente queremos, deixando mais de lado esses aspectos emocionais no sentido de o que eu realmente quero, o que eu preciso fazer para que isso aconteça, deixando de lado muitas vezes o medo do julgamento, o medo dessa crítica interna também, porque na grande maioria das vezes, nesse processo, nessa construção do que a gente quer viver e nessa construção da pessoa que queremos nos tornar, do sucesso que queremos ter, que queremos colher lá na frente, existe muito mais do que qualquer crítica externa, a crítica interna. Essas conversas que a gente alimenta com a gente mesmo, aquele pensamento que surge, talvez eu não seja tão boa assim, vai dar tudo errado. Não, mas vai dar tudo errado, para que eu vou tentar? Sabe essas coisas que esse nosso próprio inimigo interno, as críticas internas, que são muito comuns de acontecer, que é muito comum de acontecer. E aí quando acontece, se eu me deixo levar simplesmente pelas minhas emoções que esse pensamento, essa conversa interna me causa, eu posso ir desacelerando ou até mesmo desistindo do que me comprometi. E essa maturidade emocional presente, desenvolvida, esse compromisso com o desenvolver da maturidade emocional nos leva a um lugar de consciência, de compromisso. E esse lugar de compromisso é o que nos mantém comprometidos com o objetivo final. Significa que, então, tem maturidade emocional serão só sucessos. Não. É claro que ainda assim existirão fracassos. A maturidade emocional vai nos tornar mais capazes de lidar com eles. É isso. Nos tornando capazes de lidar com fracassos, pequenos ou grandes fracassos, a gente se torna consistente, a gente se torna coerente, consequentemente aumenta a nossa autoconfiança na gente mesmo, porque um fracasso a gente passa a compreender não como uma definição de quem somos, mas um acontecimento que esse acontecimento pode talvez nos ensinar alguma coisa. Se eu fracassei, eu posso, será que fazer melhor ou diferente numa próxima? Ou tem algo aqui que eu possa modificar e aí eu vou encarando a vida com um outro olhar. Com um olhar mais otimista também. Não é porque eu fracassei aqui que esse fracasso significa necessariamente que eu sou um fracasso. A gente passa a não associar uma coisa a outra coisa automaticamente. Isso realmente nos leva a encarar a vida com outros olhos. Olhos esses que nos permitem também enxergar mais oportunidades. Então, o ponto central aqui desse vídeo que eu quero te dizer é: se comprometa com a maturidade emocional. Não se deixe simplesmente levar pelas tuas emoções. Busque adquirir essa consciência, essa clareza do que quer e por que quer. Não é simplesmente, eu vou fazer isso porque tá todo mundo fazendo, eu quero fazer esse tipo de exercício físico, ou eu quero conquistar isso, eu quero seguir por esse caminho porque é o caminho que parece certo, porque é o caminho que... Não. É o que faz sentido para mim, e aí eu posso me comprometer com comportamentos dentro da minha rotina que me direcionem a isso. Essa é a mensagem desse vídeo. Se comprometa com a compreensão das tuas emoções. E não apenas a seguir elas, a deixar que elas conduzam os teus comportamentos. Esse vai ser um baita diferencial para que tu possa
seguir nessa construção do teu próprio sucesso, apesar e mesmo com pequenos ou grandes fracassos no caminho.